do Senhor Jesus. Amém? Eu estava ali pensando, no final do louvor, e que algumas pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez, talvez tenham ficado surpresas com o barulho, com os brados, os aleluias, aleluia, a alegria aparentemente muito exagerada, gritos até. E eu queria perguntar a vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, vocês já foram a partida de futebol? Já? Viram os jogos do Brasil na televisão? Viram a charanga? Viram a charanga. Viram os gritos do Brasil, Brasil, Brasil? Tantos gritos, tanta alegria. Ouviram gritar, Neymar, Neymar. Ouviram? Quantos de vocês já foram ao enterro? Muitos. Foi que vocês viram no enterro? Cabeças baixas, olhos tristes, gestos estudados. Sabe por quê que há essa alegria, essa força, esses braços, esses brados? Vocês sabem? Porque isso aqui é a casa de Deus. Entende? Porque esse aqui é um lugar de alegria. Entendem? Porque nós estamos aqui para louvar Jesus Cristo. Aquele que deu a vida por nós, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Me entende? Me entende? Eu tive um grande amigo, nesse tempo eu tinha uma grande fazenda, e um dia chegou na fazenda, onde nós tínhamos uma criação de cavalo de raça enorme, belíssima, e um vaqueiro chegou para mim e disse, doutor, precisamos dar um jeito. O filho do seu amigo está montado no seu cavalo, um dos seus cavalos, não era o meu cavalo da minha cela. E ele disse, ele vai matar o cavalo. Corre, volta, corre sem parar. E eu queria a permissão do senhor para tomar o cavalo dele. Eu digo, deixe ele fazer o que quiser com o cavalo. Dê um conselho, mas não tome esse cavalo dele. Ele é filho do meu melhor amigo. Eu devo a esse meu amigo a minha vida, e a minha vida é cheia dessas coisas maravilhosas, porque eu sou um crente em Jesus Cristo. Numa cirurgia, de que eu tinha dores terríveis, eles abriram o abdômen, um corte imenso, e encontraram aquela coisa feia, mas não sabiam o que era. Mexeram no estômago, no intestino, não aparecia nada. E finalmente o cirurgião deu a entender que ia fechar e dar o assunto por encerrado. Não havia o que fazer. E esse meu amigo pediu soro e começou a lavar todas as minhas vísceras. Todas elas. E num determinado momento, alguma coisa espetou a luva dele. Eu havia engolido a espinha de bacalhau desse tamanho, amolada como uma goiva em forma de uma foice. Estava lá no meu intestino. E ele tirou. Salvou a vida de uma filha minha. Foi a primeira pessoa que chegava, e eu olho para ele hoje ainda com um venerando respeito, porque é o meu grande amigo. Salvou a minha vida, a vida da minha filha. Agora, como é que eu me sinto quando penso em Jesus Cristo, que sendo o verbo que se fez carne, o Filho de Deus, Deus propriamente dito, deu a vida por mim, para que eu tenha vida eterna? Nós só podemos extravasar mesmo dizendo, oh glória, amém, amém e amém.
Meus amados e queridos irmãos, no primeiro domingo de junho, eu tive o grande privilégio de pregar e trouxe para a igreja uma mensagem cujo objetivo era responder à pergunta de qual é o sentido da vida. Qual é o objetivo da vida? Por que é que nós lutamos tanto? Por que é que enfrentamos tantos desafios? Por que é que tomamos, levantamos? E baseei esse texto, essa mensagem, no texto do profeta Isaías, que está no capítulo 22, verso 13. Eu li isso para vocês há mais de um mês atrás, que diz o seguinte: porém, é só gozo e alegria que se vê. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho e se diz: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Esse texto está inserido numa profecia de Isaías sobre Jerusalém, ou contra Jerusalém, em que o profeta faz a previsão de grandes sofrimentos que estão chegando para o seu povo, a invasão por um povo bárbaro, que vai chegar, destruir a cidade, saquear os bens, assassinar, prender, escravizar. E através do profeta, Deus ensinou o que o povo deveria fazer, deveria buscar salvação em Deus. E em vez disso, as pessoas corriam para aproveitar os momentos que restavam, dizendo: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. E o profeta acha isso abominável, acha isso inexplicável, acha isso irracional. Pastor, eu tenho certeza que alguém está perguntando isso aí. O senhor está voltando à mensagem do mês passado? Estou em igreja. Por que o senhor está voltando, pastor? Porque foi isso o que o Espírito Santo colocou no meu coração. E deve haver uma razão para que isso aconteça. E eu sou apenas um pastor. Eu cumpro ordem. Amém? De modo que eu peço paciência de vocês. Peço que me ajudem, porque Deus tem um motivo para alguém nessa igreja. Meus amados, a questão que nós estamos colocados, eu disse isso para vocês, eu vou fazer o possível para falar muito pouco do que eu já disse e falar de uma nova maneira, mas a grande questão é saber por que nós nos afatigamos, por que corremos, por que lutamos. A grande questão é saber por que, sendo a vida curta e limitada, nós declaramos amor eterno a uma pessoa. A questão de saber por que a vida sendo tão curta, os homens constroem prédios para durar centenas de anos. Por quê? Não parece irônico? Não parece extremamente estranho que isso não traduz um apego à vida e às suas obras, às obras dos homens? Se nós soubermos responder essas questões, ou esta questão, a questão de saber por que o homem precisa enfrentar a limitação da vida de forma tão dramática, nós vamos entender a questão do estado, da natureza e do destino do homem, ou seja, a nossa própria questão. E é isso que eu proponho a vocês.
É surpreendente esse texto. Alguém dizendo, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E eu me lembro do pastor Paulo, que está sempre pedindo que nós tragamos à igreja mensagens contemporâneas. E eu quero começar perguntando a vocês, se lhes parece que esse texto de Isaías, escrito há mais de 2000 anos atrás, é alguma coisa muito antiga que deve ser esquecida, que não tem importância para o mundo moderno, em que nós nos locomovemos de aviões a jato a 880 km por hora. Isaías andava a pé, no lombo de camelos, ou no máximo, numa charretezinha que não passava de 5 km por hora ou 10. Eu quero saber o que tem isso para a nossa vida, se é velho, se é novo, e eu digo a vocês que é extremamente contemporâneo. Se você quer saber, abra uma janela para o mundo. Olhe em seu redor. Você vai ver que nessa cidade, aos sábados, a partir de 1h da tarde, começa a aparecer aquelas mesinhas na porta das mercearias, nos bares, e começam a chegar pessoas que vão passar a tarde toda, vão entrar pela noite inchando a barriga, tomando uma bebida efervescente chamada cerveja, e tomando cerveja uma atrás da outra, tomando tira-gosto, comendo tira-gosto, até a noite, quando seguramente eles não se lembram de nada do que disseram e quase nada do que fizeram. Me entende? Então lá eles, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Alguém já tomou cerveja? Sabe que 4 dedos de cerveja tem um gosto, se muito gelada, agradável, bebida leve. Mas o segundo copo de cerveja, a menos que seja um viciado, é extremamente enjoado. Eu não trocaria por uma Coca-Cola. Entende? É ruim, mas eles tomam. Você já viu alguém tomando uma dose de aguardente? Pede logo um tira-gosto para colocar na boca. Não? A gente faz isso, as pessoas fazem isso. Mas e lá estão eles, nos bares, nos restaurantes, comendo e bebendo. Se não é tão gostoso, deve ter uma razão para fazer aquilo. Agora, quem de vocês já foi a uma festa, já esteve lá, numa festa que acontece na cidade de Fortaleza, nesses grandes clubes ou empreendimentos, entende? Para onde os jovens da cidade correm, são cenários imensos, onde há alguma coisa que eu não posso chamar nem de conjunto, nem de orquestra, porque os músicos não têm nenhuma educação musical. Os cantores cantam quase nada, não há instrumentos, não há sons a recordar, não há letra que nos agrade, nos eleve, e o som está lá, em alturas insuportáveis. As pessoas estão vestidas em roupas que só têm uma finalidade de agredir a sociedade que perdeu o juízo, perdeu o caminho e perdeu o controle de tudo. Me entende? Há holofotes circulando nos salões, e para completar aquele aspecto funéreo e quase diabólico, desculpem o adjetivo, nós temos uma democracia, talvez não tenha direito de dizer isso. E vocês vão ver fumaça subindo, e no meio dela um incenso. E eles estão pulando o mesmo pulo monótono do começo ao fim, ouvindo o mesmo ritmo chato do começo ao fim, e as mesmas letras. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos.
É só por isso. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E tem que saltar, pular, sem que nenhuma coisa se aproveite disso. Há muitos anos atrás, quando um grupo de jovens da igreja que trabalhava comigo trouxe aquele problema do retrocesso oculto. Vocês já ouviram falar nisso? Não. Hoje é muito difícil porque isso só é possível com discos de cera. A novidade é que, rodando um disco de cera ao contrário, as pessoas começaram a ouvir mensagens, palavras e trechos da música contendo zombarias, ofensas a Jesus, coisas assim. E deram-se a isso o nome de retrocesso oculto. Havia uma música, por exemplo, do Balão Mágico, um grupo de meninos, de crianças, que rodando normalmente diziam uma coisa, mas quando a gente fazia rodar ao contrário, uma voz de fundo dizia: Cristo faz, Satanás desfaz. Eu ouvi isso muitas vezes. E então, como os meninos queriam trabalhar com isso e visitar igrejas e mostrar, eu achei que deveríamos estudar aquele negócio primeiro. Levei para o Instituto de Física, pedi que fizesse a espectroscopia do som, e estava tudo normal, mas não havia como explicar aquilo. E então eu dei uma ideia a eles. Vamos entrevistar os cantores e músicos de rock que passarem na cidade de Fortaleza. Entrevistamos vários. E um dos entrevistados foi aquele grupo, como é que é o nome, Zacarias? Aquele, quem sabe, Titãs. Zacarias não é desse tempo. Zacarias é do tempo do forró, do sertanejo moderno. Como se fosse possível isso. Bom, então, olhe bem. Nesse tempo havia na Washington Soares, que estava começando, talvez só tivesse aquilo, uma grande casa noturna, uma imensa casa noturna, e eles iam se apresentar nessa casa noturna. E eu fui com os jovens, no final da tarde, porque eles iriam fazer um ensaio, e eu fui com eles. Esperamos muito. A moça que arranjou o encontro, depois chegou para mim e disse: não pode ser, infelizmente. Por quê? Porque agora eles vão para o hotel fazer a base. Quem é que sabe aqui o que é fazer a base? Cocaína, coisa desse tipo. Eles vão fazer a base. Eles foram para o hotel. E então nós resolvemos entrevistá-lo, e eles foram muito gentis, entrevistá-los depois do show. O que eu vi quando eu entrei no show, no final do show, eu não posso dizer nessa igreja. Eu vi coisas terríveis. E quando acabou, nós ficamos esperando que eles pudessem nos receber num quarto. E enquanto nós esperávamos, eu vi mocinhas chegando, mandando sutiã para eles, outras tirando anel e mandando entregar ao baterista. Eu vi coisas terríveis, incríveis, sujas, pavorosas. E não conseguimos entrevistar. No dia seguinte, ouvimos um deles, era um guitarrista, pareceu-me jovial, pareceu normal, mas enquanto ele era entrevistado por nós, um deles caminhava rodeando a piscina, aquele maior, mais velho, meio calvo, que me pareceu extremamente anormal, extremamente sofrido. E as pessoas faziam daquilo, e vocês, os jovens estão lá, como se aquelas pessoas fossem as pessoas mais importantes do mundo, tivessem conhecimento para transmitir, amor para dar, a arte, o que mostrar, mas nada. Enfim, aqueles jovens todos estavam ali para cumprir essa cena de comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E pouca coisa se faz na sociedade para evitar que isso aconteça, para evitar que jovens tenham esse tipo de destino. Mas eu estou dizendo a vocês que isso é contemporâneo, isso é coisa atual, isso é coisa dos nossos dias. E a causa de tudo isso
O que está por trás disso, no fundo, além do que Satanás faz, do que ele arruma, do que ele tece, e a melhor maneira de não chegar a Deus é não acreditar no diabo. É a melhor maneira de não chegar a Deus é não acreditar no inimigo. Ele adoraria que nós fizéssemos isso. Mas a pergunta, o que a gente quer saber é como resolver esse problema. O ser humano está vocacionado para a eternidade. Salomão disse isso no livro de Eclesiastes. Foi repetido várias vezes. Deus colocou a eternidade no coração do homem. E esse homem que quer ser eterno, descobre que a vida é curta. Esse homem que quer ser eterno, descobre que o caminho é torto. Que ele tem que fazer sacrifício, saltar porteiras, entrar em subterrâneos, essa coisa toda, e fica difícil. Fica muito difícil compreender isso e enfrentar esse tipo de coisa. Mas, meus amados irmãos, há uma única maneira. Eu só conheço meus jovens, principalmente eu acho que estou movido para falar a vocês. Eu só conheço uma maneira de enfrentar isso. De enfrentar isso. É optar não pela vida que as pessoas comuns estão levando, mas pela vida em abundância e plena que só Deus pode nos assegurar. Amém? Amém? Olhe, quase tudo que as pessoas fazem está cheio de mentira, de inverdade, de fantasias. Entende? As reuniões sociais, a ética, o modo de receber, de falar, de sentir, até que ponto é verdadeiro? Os elogios que nós ouvimos no dia a dia, no trabalho, nas relações sociais, até que ponto são verdadeiros? Até que ponto aquela pessoa que é nossa amiga não está competindo conosco? Até que ponto ela não está sendo sincera conosco? Até que ponto essa nossa relação com pessoas que bebem, que fazem coisas erradas, o que ponto isso contribui para a nossa vida, para o nosso crescimento e para a nossa felicidade? Pelo contrário, isso nos coloca para andar completamente para trás. O que eu quero dizer a você, meu irmão, e a você que não é crente, eu quero dizer o seguinte: Deus deu seu Filho amado Jesus Cristo, para que todo nele creia, não pereça, está escrito na palavra de Deus, mas tenha a vida eterna. E nos ofereceu de imediato vida em abundância. Vocês já viram um crente triste? É muito difícil. Já viram um crente desesperado? É muito difícil. Nós sofremos igualmente aos outros. Passamos por vicissitudes na vida, por provações, por sofrimento, por doenças. Mas nós temos Jesus no coração. Meu Deus. Nós temos uma luz, a luz do Espírito de Deus, a iluminar o nosso caminho. Nós temos anjos a nos defender. Nós somos criaturas de Deus. E quando nós nos convertemos, nós recebemos o legado da vida em abundância. Você me entende? Logo, imediatamente nós recebemos. Meus queridos amigos, irmãos amados, eu queria chamar a atenção de uma coisa muito importante, que é o seguinte: olhe para mim. Vida eterna. O que é isso? O que Deus nos oferece? O que a Bíblia está dizendo que um crente deve cobrar isso? O crente deve cobrar da igreja e de Deus a vida em abundância que lhe foi prometida. E a vida é eterna. Nada menos do que isso. Vocês estão ouvindo um homem que está vivendo
a vida na sua maior abundância. Eu estou assim, cheio de bênçãos, e que tem pela frente toda a eternidade. Deus colocou a eternidade no coração dos homens, mas ela foi reservada para aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador, porque foi Jesus que pagou o preço desse prêmio que gratuitamente nós recebemos. Se você quer saber como é que isso acontece, olhem para mim. Eu gosto de dizer, e repito isso, eu fui uma pessoa fanática por filmes de ficção científica, adoro essas coisas. E quando eu abro a Bíblia, e quando eu me converti, os mais jovens aqui não sabem que eu fui um ateu, perseguidor do Evangelho, que eu retirei a fé da maioria dos meus alunos, e foram milhares. Fui um perseguidor implacável. Então, quando eu me converti, que eu comecei a abrir a Bíblia e ler, eu disse, isso é melhor do que ficção científica. É muito melhor. É muito mais rico. É muito mais verdadeiro, me entende? Me entende? Ouça bem, ouça bem. Há muita gente aí pensando, principalmente os nossos amigos católicos, por causa de uma tradição nefasta que veio da Idade Média, eles se imaginam morrendo e indo para o céu, onde vão receber vestiduras brancas e caminhar por terrenos de relva verdinha, onde anjos passeiam tocando harpa. Eu já disse aqui certa vez que eu dispenso isso completamente. Não quero ver isso. Eu quero chegar num lugar onde eu possa olhar para Paulo, como eu estou olhando para você. Paulo, meu herói. Aleluia. Olhar para ele e apertar a mão. Paulo Amaral Vieira, seu admirador, irmão. Amém? É isso que eu quero. É este o sol que eu quero para mim. O céu que eu quero para mim é esse. Me entende? E sabe o que a palavra de Deus diz? Ela diz o seguinte: ao som da última trombeta. A trombeta está no sentido de alguma coisa que dá um sinal. Naquele tempo, na guerra, como até recentemente na guerra, o corneteiro é que tocava avançar, atirar, voltar, recuar. E aí a trombeta final. Ao som da última trombeta, a voz do arcanjo, ouvida a sua palavra de ordem, aleluia, oh glória, os mortos ressuscitarão primeiro, ouça bem, e os que ficarem serão arrebatados, e se encontrarão com o Senhor nos ares, e subirão pelas nuvens, e viverão com o Senhor eternamente. Entende? Isso é muito científico. Isso é muito bonito, isso é muito concreto, isso é muito verdadeiro, porque cientificamente é mais do que possível. É tudo coerente, é tudo fácil de se entender. Deixa eu explicar isso. Mas como é que nós vamos? A Bíblia não deixa eu não conheço na Bíblia, eu sou um homem de ciência, eu não conheço aqui uma questão que o meu espírito levante e que a resposta não esteja nas próximas páginas. Aleluia! Porque esse livro não foi escrito por um amador. Esse livro foi escrito pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Aleluia! Pois bem, aí você diz lá que aqui está escrito que ao som da trombeta, última, os mortos ressuscitarão primeiro, e os que ficarem serão arrebatados, se encontrarão com o Senhor nos ares. Bom, mas como é que nós vamos para o céu? Aquela camisola branca? Em forma de espírito. Quem é aqui que sabe o que é um espírito? Cheio de crente aqui. Aqui ninguém sabe o que é um espírito. Sabe? Quem sabe, levante a mão. Por que não pode saber? Não é para saber.
Pelo menos como os descrentes imaginam. Pelo menos como os descrentes imaginam. Não dá para saber. Se você lembrar do que está escrito no livro de Eclesiastes, quando ele fala quando Salomão fala da morte, ele diz: os mortos voltam à terra de onde vieram, e o espírito para Deus de onde veio. Alguém aqui faz alguma coisa relacionada com a informação? A palavra de Deus está dizendo que espírito é informação. Entende? Espírito é informação. É informação que volta para Deus. Deus tem toda a informação de todos os tempos, de todas as coisas, de todas as pessoas, de tudo, do começo ao fim. Não entende? É isso que ele está querendo dizer. Pois bem, então, como é que nós vamos ressuscitar? Eu pergunto no Espírito, eu também não quero isso. Então a Bíblia diz que nós vamos receber um novo corpo. Aleluia! Que a Bíblia chama de corpo glorificado. E que o cientista chamaria de corpo com homeostase absoluta. Você sabe o que é homeostase absoluta? Hã? Não. Você que está rindo, você alguma vez precisou pensar para respirar? Por exemplo, fazer assim, olha, vou encher o pulmão. Um momentinho que eu vou secar. Um momentinho que eu vou encher o pulmão. Você já notou que isso acontece automaticamente? Glória a Deus. Você não tem que pensar nisso. Você não precisa falar nisso. Já notou isso? Coisa incrível, não é? Sabe como é que isso acontece? Aqui passam duas artérias que levam o sangue para o cérebro. São chamadas as carótidas. E dessas artérias estão células boiando. Essas células estão medindo todo o tempo a pressão do oxigênio no sangue, ou seja, a quantidade de oxigênio que tem no sangue. Está passando pouco, o oxigênio está normal. Aí eu começo a falar, a esbravejar, levantar a mão, glória a Deus, aleluia. Aí começa a ir pouco oxigênio. E o cérebro vai reclamar, o cérebro só funciona com bastante oxigênio. Essas artérias medem que está pouco, informam para o cérebro, entende? E imediatamente ele manda ordem para um órgãozinho aqui chamado bulbo, e ele, pum, dá uma descarga elétrica no pulmão e vão passar a trabalhar mais depressa. E tudo isso acontece automaticamente. Eu levaria dias e dias e dias explicando para vocês todos os mecanismos de controle que existem num corpo humano para mantê-lo. Eu estou falando aqui pensando, sei nem se eu estou pensando mais, falando, dizendo, andando, e andando, olhando para vocês. E tudo isso, quem é que está, me diga por favor, você está rindo, tem razão. Quem é que está controlando isso? Me diga. Quem é que está controlando para tudo isso funcionar dessa maneira? Se você medir a minha pulsação agora, deve estar em 70, 75, quase 80, porque eu estou me movimentando. Quando eu sentar ali, ela vai para 62, 65. Automaticamente. Entende? Você entrar no cinema, quando você entra no cinema, você não enxerga nada. Não está vendo nada. Né? Você senta, daqui um pedaço começa a ver tudo. Quando você vai sair, está cega. Porque tem luz demais. Sabe por quê? Você andando aqui, a pupila abre. Normalmente. Isso aqui é uma máquina fotográfica. Abre, a pupila abre. Quando você senta no cinema, ela abre bastante, para você enxergar no escuro. Quando você sai, a luz cega você, porque a pupila está toda aberta. E ela aí começa a fechar sozinha. Eu digo muito que quando o homem foi criado, quando Adão foi criado, ele foi criado num corpo absolutamente perfeito. Todos esses mecanismos, eu já disse isso e vou repetir muitas e muitas e muitas vezes. Todos esses mecanismos funcionavam maravilhosamente. Fazendo de Adão, alguém vai dizer que eu estou dizendo uma heresia, mas eu defenderei essa heresia, onde quer que queiram. Adão, lembra o quê, hein? Hã? Superman.
Vocês já notaram que na história do Superman, eles são filhos de judeus? Ele vem de outro mundo. É colocado aqui no outro mundo porque o mundo dele vai explodir. E Adão estava no mundo. Algum tempo atrás, fazendo um ligeiro parêntese, eu estava numa conferência científica na praia de Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Lindíssima, belíssima, num hotel maravilhoso. Estava no intervalo, ficamos conversando, numa roda, e então um russo muito agradável começou a me fazer perguntas de fé. Sempre com todas essas reuniões, vem 2 ou 3 perguntar, alguns até muito interessados, outros bastante irônicos, né? E eles começam a me fazer perguntas. Como pode isso? Como pode aquilo? Como é que explica? E um deles me deu um livro de presente, e o livro falava sobre a criação imperfeita. Se vocês entendem, isso está dizendo que a criação do mundo por Deus foi imperfeita. Aí no livro a pessoa enumera todas as imperfeições do mundo. Todas. E estava presente o autor. Foram chamados, ele veio conversar comigo, e eu olhei para ele e disse: quantas vezes você leu a Bíblia? Nessas horas eu falo assim: quantas vezes você leu a Bíblia? E às vezes apontando o dedinho assim para a cara dele. E ele disse: não, eu andei lendo. Andou lendo. É por isso que você não sabe nada a esse respeito. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia nunca disse em nenhum ponto que o mundo onde nós estamos é um mundo perfeito. A Bíblia diz que é um mundo absolutamente imperfeito, esse aqui. A Bíblia diz que o pecado estragou a primeira criação. O pecado de seres que foram criados para serem perfeitos, perfeitíssimos, não só complicou a vida deles, destruiu o futuro deles, como destruiu a criação. Me entende? E ele veio para cá desterrado. Nós estamos num mundo imperfeito que é o nosso desterro. Porque criaturas como nós somos agora, não podemos estar num mundo de perfeição. E ouça bem, ouça uma coisa importante. Paulo diz que com a volta de Jesus Cristo, quando nós chegarmos à nossa morada verdadeira, tudo terá se feito novo. Tudo terá se feito novo. Amém? Glória a Deus. Então, se tudo vai ser feito novo, vem aí, meu amigo, a criação perfeita. Ele baixou a cabeça e saiu, foi embora. Entende? E as coisas são assim. Mas, meus amados, eu quero chamar a atenção, estou perto de terminar. Eu gosto de dizer que o sermão não precisa ser eterno para ser imortal. O que eu quero dizer aos irmãos da igreja, às pessoas que nos visitam, que não são crentes, eu quero dizer para vocês o seguinte: houve um momento que Jesus foi procurado por um mestre, um homem culto, um mestre de sinagoga, chamado Nicodemos, homem rico, culto, importante. E ele perguntou a Jesus o que ele faria, o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna, para acompanhar Jesus. E Jesus olhou para ele e disse: nascer de novo. Ele riu: brincadeira, mestre. Eu estou perguntando o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, quanto é que eu tenho que dar de contribuição, ou sei lá o quê. E Jesus disse: você precisa nascer de novo. Mas como é que eu vou nascer de novo? Eu não posso voltar para o ventre da minha mãe. E Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Você precisa nascer de novo. Entende? Então, o que eu quero dizer, o que a Bíblia nos oferece, o que Jesus nos oferece,
para que nós não tenhamos esse drama de existência que a maioria das pessoas tem, por ele sofre, de preocupação com o futuro, desse sofrimento permanente, porque não sabe o seu destino, porque não pode escolher o seu destino, e comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, porque não tem solução. O que a palavra de Deus oferece é vida em abundância, mas como? Através de um novo nascimento. Você não tem que fazer nada, a não ser aceitar Jesus. É fácil. Quando eu fui colocado nessa situação de escolher, e um dia eu vou pedir que o pastor, meus colegas queridos, pastor Paulo e pastor Carlos, marquem um dia para eu contar a vocês a história da minha conversão, porque é uma coisa contundente, violenta, que vai dar muito o que vocês pensarem. Mas eu perguntava isso. Nascer de novo como? E eu só fui saber o que era nascer de novo depois. Não conto para não tirar a graça, mas peço que você persiga esse objetivo. E depois de você, quando você tem o renascimento nas suas mãos, quando você se sente uma nova criatura, porque eu sou uma nova criatura, meus irmãos aqui todos são novas criaturas, pergunte a ele sabe por que é uma nova criatura. Além disso, essas pessoas sabem que a vida não vai acabar com a morte. Certamente aí começará o melhor. Me entende? Oh, glória, meu irmão, porque nós teremos todos os mundos para explorar. Entende? Parece uma coisa incrível viver eternamente. Isso é incrível num mundinho pequeno como o nosso. Mas numa coleção de todos os mundos possíveis, isso passa a ser o natural. Eu tenho que terminar, meus amados, estamos em cima da hora, e vou aqui abreviando isso, para pedir uma coisa aos jovens da igreja. Eu queria pedir que vocês colocassem no coração, hoje à noite, essa mocidade da igreja é algo abençoado, eu nunca vi coisa tão linda. Eu acho que vocês cantam lindo, mas muitos cantores cantam lindo, bonito e afinado. Mas há uma coisa em vocês, um gosto quando estão cantando, quando estão louvando, uma vibração, um sentimento aos quais eu me rendo completamente. Eu acho que vocês precisam colocar no coração a necessidade de se transformar num símbolo dessa cidade. O pastor Paulo gosta de pensar assim em coisas grandiosas, eu também sou assim, pastor Carlos também. Coloque isso no coração. Como é que vocês vão servir de exemplo? Como é que vocês vão se tornar conhecidos como jovens da Betfagé, os jovens de Cristo, alguma coisa assim? Levando mensagem na música, nas relações pessoais, no trabalho, na evangelização, com a graça, a simpatia, a força que só vocês têm, e que nós não podemos ter nem competir com vocês. Coloquem isso no coração. Se vocês pensarem nisso, essa mensagem já terá sido diante de Deus plena e completamente justificada. Encerrando, mesmo, o sentido da vida é a eternidade em Cristo. O sentido da vida é esse. É vida abundante hoje e para todo sempre. Me entende? Me entende? Nós temos problemas porque somos humanos, nós temos dificuldades porque somos humanos, mas elas não abalam em nada a nossa fé. Eu não gosto de fazer apelos. Nem sei se há alguém na igreja que ainda não conheceu Jesus como Salvador. Eu não sou pregador de apelo,
Eu geralmente entrego a mensagem, deixo o apelo com um colega. Mas agora eu vou fazer esse apelo. E antes de fazer o apelo, eu vou contar uma coisa curtíssima a vocês. A você que eu estou convidando para levantar a mão e dizer: eu quero o que você falou aqui, pastor. Eu quero conhecer Jesus como Salvador. Eu quero sentir essa alegria. Eu quero começar uma nova vida, pastor. Me oriente, me ajude nessa direção. Quando eu me converti, eu era um ateu, perseguidor do Evangelho. E eu aceitei Jesus numa igreja dessa maneira, eu não levantei a mão. Eu saí correndo lá de trás para frente, com a mão levantada. Fiquei lá, aceitei Jesus. Chorei muito, me emocionei demais. Quando terminou o culto, o pastor ficou na entrada comigo, e as pessoas iam e me cumprimentavam, abraçavam. Quando um homem de cor-de-rosa, bonitão, de gravatinha, chamado Lorival Borges, esse homem morou muitos anos na Inglaterra, era um gentleman, um cavalheiro fino, mas gostava muito de tomar gin, e eu também gostava de bebidas muito fortes. Ele era mais ou menos briguento, eu era muito briguento, e depois que eu bebia eu ficava briguento demais. E nós tivemos uma discussão num clube que hoje é um restaurante ali na Barão de Estudas, né? E houve um momento, pastor Carlos, pastor Paulo, meu irmão, houve um momento em que nós discutimos, e eu peguei uma garrafa para meter na cara do Lorival. Quando eu levantei a garrafa, o olhar dele, o rosto dele, era de tamanha surpresa, assombração e medo, que eu parei a garrafa no ar. Glória a Deus. Nos separaram, não aconteceu o que poderia ter acontecido, e aí ele disse: eu acordei da minha zanga, passou até o que eu estava sentindo da bebida, ele dizendo: Amaral, eu sou o Lorival, Amaral. Eu sou o Lorival, Amaral. Aí eu parei, estou olhando para ele, ele disse: eu sou a nova criatura, Amaral. Oh. Glória a Deus, glória a Deus. E ele se transformou, foi o meu guia, fomos muitos amigos. Eu queria perguntar se alguém nessa igreja, nesse momento, que deseja aceitar Jesus como Salvador, começar alguma coisa nova, uma experiência completamente nova em Deus, que levante a mão. Basta levantar a mão para que a gente conheça você. Há uma pessoa levantando a mão aqui? Não? Não sei. Fica com os pastores. E aqui, meus amados, eu encerro. Que Deus os abençoe ricamente. Que essa mensagem fique nos seus corações. Que os jovens se lembrem dela e do compromisso que nós estabelecemos aqui. E que Deus nos abençoe rica e eternamente. Amém. Obrigado. Vamos fazer a oração final. Aquele que levantou sua mão também em sinal, aceitando ao Senhor, ou quem sabe até numa reconciliação que hoje, mais uma vez, o Espírito Santo falou à sua igreja, Betfagé, e aqueles que nos ouvem pela internet. Queremos orar? Antes, porém, avisando, nosso culto, terça-feira agora, culto de unção e libertação. Você está convidado no Senhor para participar. Terça-feira e sexta-feira que vem, culto de orientação cristã. Senhor Jesus, graças nós te damos, Deus de amor, infinita bondade e misericórdia, porque mais uma vez a tua palavra se fez verbalizada, tocando os corações que aqui se encontram, Senhor, e frutificando, Pai, frutos para o teu reino. Abençoa este irmão, esta irmã que levantou a mão em sinal de reconciliação, de aceitação, de entrega do seu espírito, a tua orientação. Abençoa-o, abençoa abundantemente. Leva-nos em paz a nossos lares, ó Pai. Que tenhamos uma semana feliz e abençoada, com prosperidade, com realizações, com feitos de sucesso. E o amor de Deus, nosso Pai,
a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco agora e para sempre e sempre. Amém. Obrigado, a paz do Senhor. Até terça-feira.